o sentido da vida, tu percebes qual é que é o sentido da vida. As narrativas que criamos, este discurso interno, não está escrito sobre pedra. No topo é a posição mais difícil de estar. Quando não se cuida da pessoa que está por trás do líder, não vais ter uma grande liderança, ou se a tiveres, não vai ser durante muito mais tempo. Sejamos francos, não tens uma sociedade que aceite bem a vulnerabilidade. Tu, quando partilhas alguma coisa publicamente, tu vais ter sempre pessoas que não vão querer saber nada daquilo. Não há círculos de segurança tóxicos. Primeiro, acho que temos que largar a noção de que o líder é responsável pela cultura. Se estamos todos para o mesmo, então todos temos que assumir a nossa parte da responsabilidade. Tens uma sociedade muito habituada a apontar o dedo, a procurar responsáveis, a procurar as culpas e entregá-las. Quando me falas num bom líder, remete-me automaticamente para uma coisa. Tem que ser uma boa pessoa. Nós vemos sempre 1% da pessoa que está à nossa frente. Não conhecemos o historial por trás. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje o Pedro Cerveira, que é coach, psicólogo, treinador de alta performance, neurociências, psicologia. E o Pedro hoje vai-nos falar sobre várias coisas, portanto a conversa vai ser muito informal, como tem sido, mas vão conhecer aqui melhor o Pedro. Pedro, antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite e começamos pelo início. Quem é o Pedro? É uma pergunta que eu gosto de fazer, é uma pergunta difícil, mas... É uma pergunta difícil. Obrigado pelo convite. Quem é o Pedro? O Pedro acho que é muitas coisas. Recentemente é pai e, portanto, tem sido uma tarefa daquelas exigentes. Marido, filho, essas coisas todas mais importantes. Depois, a nível profissional, há uma frase, um slogan que eu usei sempre desde o início, foi criar uma experiência única e, portanto, eu vejo-me como quase criador de experiências únicas, porque a vida é uma experiência única, que se saiba só se passa cá uma vez. Correto. E, portanto, temos que viver dessa forma. E eu comecei a trazer esta forma de estar e de ser na vida como uma forma de ajudar as pessoas a viver a vida tal como uma experiência única que ela é, porque acho que tirando aqui se calhar algum dramatismo e olhando mais para o mais positivo da vida em si, temos tantas coisas boas que podemos fazer ao longo da vida e que no final, olhando para trás, nos dão muito orgulho. Vamos abraçá-las da melhor forma. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Agora, quem eu sou ao dia de hoje, uma infinidade de coisas, mas acho que acima de tudo um projeto em construção. Será sempre até morrermos. Sim, sempre. De todas as coisas que és, o que é que mais gostas de ser? Focando na parte profissional, porque a parte pessoal claramente é a parte que eu gosto mais de ser. Certo. Eu diria que gosto de ser confidente. Ou seja, estar naquele papel em que sabes que a pessoa que está à tua frente tu sentes mesmo que ela está a falar tudo o que ela quer, coisas que ela não fala com mais ninguém. Fala com a família, não fala com o esposo, com a mulher, não fala com os pais, com os irmãos, não fala com os filhos, e que tu ali naquele momento, a pessoa fala, sente contigo, pode partilhar tudo aquilo que ela tem para partilhar e que às vezes ela anda lá dentro há anos, num tumulto enorme, e que chega ali, partilha aquilo tudo e está ali a falar sobre coisas intensas, às vezes coisas boas até nem tanto, mas tu sentes que estás naquele papel de que estás ali mesmo só para escutar e sentes aquela confiança total na pessoa, em ti, e para mim isso é impagável, isso não tem valor. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu podia me dedicar só a fazer isso. E é uma coisa que eu já pensei várias vezes, assim um bocadinho fora da caixa, que é um bocado 1 hora por semana, 2 horas por semana, estar num sítio qualquer em que basicamente quem quiser pode vir ali. Um projeto, eu acho que é na Holanda, que é o Human Library, ou seja, livraria humana, sim. em que tu tens uma história de vida, não é? Todos nós temos, e basicamente só tem apenas uma espécie de cardápio de histórias à entrada,
e tu escolhes com quem queres falar, mas basicamente em vez de ler livros, estás a ouvir a história na primeira pessoa daquela pessoa, é curioso. Podemos fazer uma coisa aqui parecida em Portugal, pá, é Acho fixe. que era engraçado. É fixe. Acho que era engraçado. Tu sempre tiveste este gosto pessoal por pessoas, por ouvir história, ou seja, como é que surgiu aqui a psicologia e depois o coaching? Sim. Não, de todo. Ok. Isto até é o caminho um bocadinho ao contrário, Uhum. porque eu, pá, desde novo, sempre fui aquele miúdo tímido, Uhum. super certinho, as pessoas adoravam, porque fazia sempre as coisinhas certinhas, os trabalhos de casa, e cumpria aquilo tudo, e não sei o quê. Os pais de igual maneira, portanto, poucas asneiras ou nenhumas, andava ali Uhum. sempre na linha. Só que depois, tens aquelas questões sempre de quando és mais novo, eu não diria de bullying, mas acho que Uhum. faz parte do crescimento Sim. normal das crianças de interação e tal, e uns puxarem mais, outros puxarem menos, e sentir-se um bocado mais desconfortável. Portanto, acho que não é tanto a questão do bullying, é mais a questão do desconforto, Uhum. de não saber como é que há de lidar com aquilo. E acabo por ser sempre um bocado tímido, conseguir circular entre todos os grupos, mas nunca me fixar em nenhum dos grupos em Uhum. específico. Portanto, eu sabia sempre o que é que se andava a passar à minha volta, mas do género, hora de almoço, com quem é que eu vou agora almoçar? Faço a mínima ideia. Está cada grupo aí para o seu lado e para onde é que eu vou? Uhum. Faço a mínima ideia. Umas vezes com outros, vezes com outros. Mas nunca me consegui fixar assim a nenhum. Nunca me senti assim super confiante, com super autoestima. E depois eu cheguei ali, antes de entrar para a faculdade, 6 meses antes, tenho ali um esgotamento, Uhum. depressão, ansiedade. Portanto, levei os 3 diagnósticos assim, num instantinho, vésperas de exames quase. E eu acho que foi nessa altura, depois também tive acompanhamento, Uhum. e comecei-me a interessar mais pela parte da psicologia. Na altura eu entrei porque eu achei que, ok, acho que é por aqui, acho que isto me faz sentido. Uhum. E tive ali numa altura em que eu tive quase para informática, desporto e eu psicologia. A psicologia estava já na última, foi coisa que surgiu Uhum. assim no último momento, e eu entro, e agora eu sinto claramente que eu entrei para perceber como é que isto tudo funcionava. Como é que eu funcionava, como é que funcionavam as pessoas, como é que isto ia ser. Foram 3 anos de licenciatura espetaculares a todos os níveis, porque depois houve ali uma libertação enorme, percebi uma série de coisas que não fazia a mínima Uhum. ideia. Houve alguns momentos um bocadinho mais desafiantes, porque eu Sim. comecei ali com questões de ansiedade e por aí fora, depois vais para o meio académico que Sim, puxa sim. por ti, mas foi no sentido completamente ao contrário. Ou seja, foi mais no sentido de eu não percebia nada disto, não sabia como é que as pessoas funcionavam, não sabia como é que eu funcionava, e então vamos descobrir, okay? Vamos Uhum. explorar, vamos ver como é que isto acontece. Depois abre-se um mundo completamente novo e eu digo, Uhum. não, isto realmente é aquilo que eu quero fazer. E segui por ali, fora. Ok. Ou seja, no fundo, tu acabaste por descobrir ao longo do tempo que isso poderia ser uma coisa que te interessaria e descobriste, no fundo, uma vocação também. Posso-lhe chamar vocação ou não sentes que... Se calhar sim, porque eu para já só me vejo a fazer isto. Isto. Tenho outros interesses, mas lá está. Se eu tivesse tudo aquilo que precisava para viver, ok, não precisava ser a pessoa mais rica nem nada disso, só o Uhum. fundamental para viver, continuaria a fazer A isto. fazer isto. Ok, até de uma forma pro bono, completamente. Portanto, eu diria que em parte sim é uma vocação, mas tem uma forma de eu conseguir continuar a compreender como é que eu posso melhorar e como é que eu posso tirar mais partido de quem eu sou enquanto pessoa e das outras pessoas que estão à minha volta. Quando faço esta pergunta, é também aqui com o intuito de trazer aqui uma coisa para cima da mesa, que é, a maior parte das pessoas, eu incluído, hum, somos quase ensinados a descobrir a nossa vocação. Temos de descobrir o que é que nos faz feliz e enfim. Mas o que é um facto é que cada vez mais eu acho que eu seria feliz a fazer muitas outras coisas. Por exemplo, eu gosto de trabalhar no que trabalho, portanto eu trabalho em consultoria, mas se eu trabalhasse em psicologia, se eu trabalhasse como mecânico, se eu trabalhasse como serralheiro, muito possivelmente eu iria ser feliz. Porque acredito que tem muito a ver com a forma como primeiro encaramos uma determinada circunstância, realidade, e depois tentar encontrar o lado positivo em tudo, sendo que há aqui algumas coisas que eu quero perguntar relacionado com isto, né? Uhum. Que é, primeiro, se essa minha forma de pensamento faz sentido para ti, e segundo, se não, esta forma de pensamento não pode ser
esconder alguma coisa que seja negativa, por exemplo. Eu posso tentar encontrar o lado positivo, mas posso estar a esconder um trauma ou algo do género, que nos vai aqui. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta e uma pergunta que é pertinente nos tempos que vivemos, porque eu também sinto que há esta procura e esta ânsia, até mais uma ânsia de encontrar o tal propósito para a vida. O que é que eu vou fazer com a minha vida afinal? E não se sente só em pessoas com 40, 50, começas a sentir nas gerações mais novas, cada vez mais. Há miúdos com 20, 20 e poucos anos já a perguntar-se o que é que eles vão fazer para o resto da vida. Certo. E o resto da vida Ainda faltam tantos. pode ser mais de um ano, pode ser mais 10 anos, mas pode ser mais 50 anos. É muito tempo. Percepção minha, isto da vida é um bocado... o sentido da vida, tu percebes qual é que é o sentido da vida. E podem ser muitos sentidos. Mas a seguir a isso, esta é uma parte mais filosófica, uma questão mais prática. Tu queres sentir de alguma forma que a tua existência faz sentido para ti. Okay? Queres te sentir bem, tens necessidades emocionais, todas elas. Queres te sentir bem contigo próprio. Queres gerar emoções, queres sentir que estás a ter um contributo positivo, queres sentir que estás a crescer. Vai sempre ter as nossas necessidades básicas. E várias pessoas podem querer ir ter ao mesmo caminho, ou podem querer satisfazer as mesmas necessidades. Os caminhos que levam lá vão ser completamente diferentes. Portanto, até pessoas com o mesmo propósito, entre aspas, podem vivê-lo de formas completamente diferentes. E eu acho que faz sentido esta busca pelo propósito, desde que não seja levado ao exagero, desde que não seja isso o propósito único da vida, porque aí depois é dramático, porque depois tu não... Se sentes que aquilo realmente não é aquilo que te move, andas sempre à procura de mil e uma coisas. Mas voltando àquilo que tinhas perguntado, às vezes pode ser não para esconder algum tipo de trauma, alguma coisa menos boa, mas pode ser uma forma de tentar resolver essa coisa que não está resolvida. É quase como se tivesses uma história inacabada e estás a ver como é que lhe vais dar um bom final. Só que isso às vezes pode demorar muito tempo, às vezes podes conseguir fazer sozinho, às vezes podes precisar de ajuda. Porque fica sempre ali aquela história e nós e o nosso cérebro não gosta de coisas inacabadas. Quer um final. Ok, quer dizer, ok, tem esta história, mas qual é a conclusão final? É esta. Ok, ótimo. Estou sossegado agora. Agora podemos estar aqui tranquilos. Enquanto não há isso, há todo este conflito interno que pode estar às vezes um bocadinho mais abafado, pode estar em segundo plano, pode estar às vezes por trás de uma porta que tu não queres abrir, mas ele continua lá, não podes ignorar que ele está lá. E como também não podes prever o futuro, tu acabas por, às vezes, acontecer uma outra circunstância e vai-te abrir aquela porta, quer tu queiras ou não. E tu tens que lidar com o que vier, com o que sair de lá. E, portanto, acho que, por um lado, esta procura pelo sentido da vida faz algum sentido, desde que não seja de uma forma exagerada, desde que seja de uma forma alinhada contigo e que percebas que eu posso chegar lá ou posso não chegar lá. Okay? O que interessa é eu sentir-me bem no dia-a-dia e também estar aberto à possibilidade de eu tenho coisas por resolver, vou ver como é que as vou resolver ao longo do tempo. Porque a última coisa que tu queres é chegar ao final da vida e sentires que a tua vida não fez sentido, ou que tens coisas por resolver e já não vais a tempo de as resolver. E eu vou sempre muito bater esta tecla do final da vida, porque acho que é assim aquele marco que ninguém pode dizer que não vai chegar lá. Todos vão chegar lá. Vai haver sempre um momento que é o momento antes do final. E esse momento antes do final tu vais começar a pensar. Se ainda tiveres capacidade para isso, vais começar a pensar no que é que andaste aqui a fazer no fundo. Vais dar a tal conclusão à história. E parte dos últimos anos é mesmo... Está estudado e é mesmo para esse processo, para perceber mentalmente e psicologicamente como é que eu vou dar sentido à minha existência, para depois a morte ser mais tranquila possível. Mas a parte final da vida das pessoas é procurar esse sentido para a minha existência. Afinal, a minha existência, o que é que eu consegui fazer com isto? E se conseguires resolver bem a coisa durante a vida, tranquilo. Se não, chega já à fase final da vida. Estás num sítio muito triste porque não vais conseguir mudar nada para trás. Podes eventualmente conseguir resolver uma coisa ou outra ali na última hora, mas para a frente a margem já começa a ser muito curta. Tu começaste
precisamente com pessoas que estão mais em final de vida, isto porque, apesar de eu te conhecer mais do LinkedIn e já ter ouvido falar bastante bem de ti por causa do município do Porto, já agora faço aqui publicidade, não conheço em detalhe a tua história, mas sei que no LinkedIn tu mencionas precisamente isso, ou seja, esta vertente do final de vida. Foi porque trabalhaste, por exemplo, com idosos ou pessoas que estavam nessa circunstância, tipo, sei lá, doentes terminais, algo do género, ou existe um outro motivo para teres tido interesse em esta vertente, ou seja, o final de vida propriamente dito? Foi um bocadinho... Não foi por escolha própria, mas acabei por ir lá parar. Porquê? Eu faço a licenciatura, 3 anos, e depois tinha mais 2 anos a seguir para fazer o mestrado, e eu escolhi ir para a neuropsicologia. Basicamente é tu estudares o interface cérebro-comportamento, a fundo. Não só de uma perspectiva do dia-a-dia, mas perceber como é que nós conseguimos atar as atacas, falar, ter consciência da outra pessoa, perceber estímulos, toda essa parte, memória e por aí fora. E eu por aí começo a fazer o mestrado, depois tenho que fazer a dissertação. Na parte da dissertação, eu vou fazer estágio para os hospitais da Universidade de Coimbra, para a neurologia, para um departamento específico que trabalhava com pessoas com demência. Demências vasculares, frontotemporais, Alzheimer, ok? Tudo isso. E claramente que a população que está aí são pessoas sempre de 60%, 70%, 80%. Pessoas na parte final de vida. Uma parte final de vida já mais desafiante para elas, porque não só estão a perder faculdades naturalmente, como têm doenças de fundo que estão a provocar uma perda acentuada dessas faculdades. E tu chegas ali a uma altura em que conheces as famílias, especificamente em relação ao Alzheimer, que acho que é o mais conhecido e é também, acho que um dos mais dramáticos. É a questão que se o teu diagnóstico for feito no tempo certo, é uma treta para ti. Porque tu ainda tens consciência do que é que virá aí para a frente. E não podes fazer rigorosamente nada. Tu sabes que vais ter esta condição, tu sabes que vais começar a perder memória, e ter essa noção é uma treta para a pessoa que recebe esse diagnóstico. A melhor fase para receber uma fase mais adiantada, em que já não tens grande noção, porque se disserem que tens Alzheimer, tu ficas a olhar e tipo, ok, tudo bem, daqui a cima já me esqueci de tudo isto, já nem esqueci que estive aqui. E começa a ter esse contacto, mais com esta população, e depois na sequência disso, acabo por também trabalhar num centro de cuidados continuados, também com população idosa, e aí tens pessoas que estão, que têm doenças degenerativas, fase final da vida, como é óbvio, para aí tentar remediar de alguma maneira, mas depois tens pessoas que estão com 80 e 90, mas perfeitamente lúcidas. Tem alguma mazela física, alguma condicionante física, mas que estão, a nível mental, espetaculares. E essas são as mais dramáticas, porque ou tens pessoas que estão de bem com a vida, alegres e seguem, e tu vês ali que realmente a idade é só um número, porque a pessoa, apesar da limitação física, mentalmente está ótima e está otimista e segue para a frente e tudo, e há ali uma força no meio daquele centro todo, mas depois também tens pessoas que, e o meu trabalho era muito com aquelas que tinham algum tipo de incapacidade mental, ajudá-las a ter algum tipo de recuperação que era possível ter, mas com as outras é quase um bocado, ser um bocado de companhia, perceber um bocado os dilemas deles, tentar superar algumas coisas que eles tivessem ali. Tens pessoas a partilhar contigo arrependimentos da vida deles. E não há uma história que estás a ler, não há um filme que estás a ver, não há uma pessoa que está à tua frente. E tu e ela sabem que está na linha final e estão a partilhar aquilo contigo. E uma das histórias que me marcou mais foi uma de uma senhora já com uns 90 e tal anos. Já não deve estar cá, como é óbvio. Portanto, isto já foi há algum tempo. E ela partilhar comigo o desgosto que ela tinha por nunca ter tido uma relação amorosa com uma pessoa, nunca ter tido um companheiro. E eu olhar para ela assim, esta senhora tem 90 e tal anos, aqui vai ser muito difícil ela encontrar isso. Não vai ter muito mais tempo, não vai viver mais 10, 20, 30 anos. E a amargura dela naquele momento. E até era uma pessoa assim, pronto, vivaça e tal, mas... Eu naquela altura, sei lá, para que uns 27, 28 por aí assim, olhar para aquilo assim, esquece, não. E eu já tinha a parte de intervenção psicológica, já fazia isso no dia a dia. E eu pensar assim, já me chega a malta
que a nível mental não está bem com a vida, com alguma questão, esta malta não tem noção de que pode chegar a esta fase. Não tem noção que pode passar o resto da vida e chegar a esta zona e sentir-se assim. E foi nessa altura que eu pensei, pá, isto é interessante a parte da patologia mental e ajudar as pessoas a recuperarem, mas eu pensei, pá, eu tenho que chegar antes disto. Eu não posso chegar quando já está ou no final de vida ou quando já tem uma patologia instalada. Na prevenção e Sim. não na Sim. resolução à frente. Tem que chegar antes do problema estar instalado. Ou quando ele está numa forma muito mínima, para começar a ajudar aqui a pessoa a sentir-se melhor com ela, a começar a resolver as coisas que ela tem para resolver. Às vezes nem é com outra, às vezes é com ela própria. Certo. E para seguir em frente. Portanto, o que me levou aqui não foi só a questão de conhecer como é que é o final de vida, foi mais as circunstâncias que me levaram lá, mas depois eu percebi que, ok, fizeram-me perceber, tipo, estás a fazer um bom trabalho naquilo que estás a fazer, a ajudar as pessoas quando estão com patologia, mas foi aquele momento em que eu percebi, tens que ir antes disso, tens que chegar antes disso. Precisamente naquela lógica de primeiro, evitar que a pessoa chegue a esse estado e de ainda lhe proporcionar a tal experiência única, que ela ainda consiga viver a vida da melhor maneira possível, que ainda consiga desfrutar dela. E, portanto, foi um bocadinho por aí. Com o facto de nós não termos script no podcast faz com que seja uma incógnita onde nós vamos. E ainda bem que estamos aí por este caminho, que acho que é mesmo fundamental. Fazendo só aqui um enquadramento rápido antes de fazer aqui umas perguntas, que é: eu tenho a sorte de ter tido 2 pais maravilhosos e por fruto da sua educação me interessar por uma série de coisas, por pensar de uma determinada forma, porque nós somos sempre influenciados de uma determinada maneira. E eu lembro-me de vários acontecimentos comigo. Há bocado falaste um bocado da questão do bullying. Portanto, eu não sinto que tenha sofrido bullying. Aliás, antes não existia este termo, mas o que é um facto é que todos nós já acabamos por ser gozados ou ser maltratados, etc., em contexto escolar. Eu lembro de um acontecimento específico, até acho que já contei, não sei se foi no podcast, mas já contei num conteúdo nosso, que foi uma rapariga que eu era gordinho e ela escreveu uma coisa que eu não posso dizer aqui, senão fica gravado, mas que basicamente a dimensão que eu tinha era grande. Ou seja, eu tinha vou ter que dizer, pronto. Tinha um rabo grande, escreveu, tinha um rabo grande. E eu, quando olhei para aquilo, comecei a chorar. A minha mãe chegou a ir buscar à escola, olhou para mim e disse: filho, fantástico, ela acha que o teu rabo é bom. Ou seja, perfeito. Ou seja, a forma como ela me tirou daquele lugar Rápida. foi incrível. E ao longo dos tempos eu sempre fui tendo este input, sobretudo do meu pai e da minha mãe, para saber lidar com isto. O que é que tu achas que distingue pessoas que lidam bem com uma determinada situação e pessoas que lidam com a mesma situação de uma forma distinta? Está relacionado com a nossa antropologia? Está relacionado com a educação que temos? Esta é a primeira pergunta, eu tenho mais, mas primeiro para perceber em detalhe qual é a tua opinião sobre isto. A diferença na forma como nós lidamos com o mesmo acontecimento. Com o mesmo acontecimento. Ou seja, há pessoas que lidam muito mal com um determinado acontecimento e há pessoas que lidam bem. Por norma, quem lida mal com esse acontecimento acaba por ter repercussões do ponto de vista de saúde mental em detrimento de outras. Sim. Um à parte. Há pessoas que podem parecer que lidam bem, mas lidam mal. Faz sentido? Sim. Isto tem aqui vários fatores. Um deles, sem dúvida, é o contexto. O sítio onde tu nasces, o ambiente onde tu nasces. Porque, basicamente, quando tu és uma criança, tu tens aqui 3 grandes patamares de ganho de competências e de evolução. Tens ali até aos 3, 4, 5 anos, primeira fase. Depois tens ali a segunda fase, aos 13, 14, 15, aquele início da adolescência. E depois tens já a fase final, tipo ali aos 19, 20, 21, quando estás ali quase a chegar à parte adulta. Portanto, são 3 momentos muito importantes do desenvolvimento. E aí o contexto tem um forte peso, porque não só o contexto de onde é que tu vives, ok? E toda a parte cultural, toda a parte da sociedade naquele meio em específico, mas sobretudo aquilo que são as pessoas relevantes na tua vida. A tua família, os professores, os teus colegas, as pessoas que estão em direto contacto contigo. E claro que aí os pais têm um impacto enorme nos filhos, acho que muito maior do que aquilo que eles imaginam que têm.
E agora que sou pai há pouco tempo, tenho sempre isso presente porque eu sei o quão importante é, nestes momentos, toda a vida, como é claro, mas nestes momentos, tentar fazer a coisa o melhor possível. Tentar, basicamente, não estragar. Se eu pudesse dar conselhos a pais por favor, não estraguem, porque a criança vem de origem, está tudo ok, Com as ok? pecinhas todas, tudo Sim, certinho. e não há uma só tábua não rasa, querer. já vem com Isso muita mesmo, informação, isso com muito mesmo. potencial, é deixar e tentar não estragar, ok? Vamos seguir por aí. Só que lá está, as pessoas fazem as coisas com o melhor das intenções. E os pais, quando estão a educar uma criança, estão com o melhor das intenções. Ninguém educa uma criança mal porque quer. Correto. É porque só sabe fazer daquela maneira. Se calhar também porque não teve um contexto que ajudasse nesse sentido. Por exemplo, se calhar os teus pais, assim como os meus, tiveram um contexto, pais, assim, que lhes permitiram ter esta noção mais clara disto tudo e começar a dar um melhor desenvolvimento. Mas acho que tem a ver com o contexto, com o ambiente em si, com os pais, porque depois, pensar assim, quando tu és criança, inicialmente não consegues verbalizar, portanto tudo aquilo que vem estás a começar a aprender. Depois começas a verbalizar. A partir do momento que começas a verbalizar, já com mais consciência de ti, que vem um bocadinho mais tarde, começas a ter aquela voz interior, ok? Aquela que quem está à nossa volta não ouve, mas nós estamos sempre lá em background a ouvir, estamos sempre a falar connosco próprios. Portanto, isto não é de maluquinhos, não são os malucos que falam só com eles, todos estamos a falar connosco próprios todo o momento. E tu vais construindo esta narrativa interior. Narrativa do que é a tua história, de como é que as coisas acontecem, como é que o mundo se rege, mas também vais começando a ter um discurso interno, aquilo que tu dizes a ti próprio. E sem saber, as pessoas que estão à nossa volta contribuem muito, quer para que tu comeces a construir a tua própria narrativa, porque tu perguntas, ok, mas porquê que isto acontece? Porquê que as coisas são assim? E os pais explicam da forma deles. E tu pegas naquilo, então se ele diz é porque é. E fica. Depois vais tentar validar de forma inconsciente se a coisa é ou não é. Mas tens um primeiro input. Começas a desenvolver as narrativas e a forma de construir as narrativas. E o teu discurso interior. E depois, a partir daí, ok, eu acho que é por esta via que tu acabas por construir muito a pessoa que és, com base nas narrativas que crias para ti próprio, com base também no discurso que tens contigo no dia-a-dia, isso é que acaba por levar ao teu desenvolvimento e a vida que tu acabas por levar. Por isso é que depois tu acabas por desenvolver as famosas crenças sobre tudo e mais alguma coisa sobre ti próprio. Basicamente são quase verdades absolutas que se tu for explorar, se calhar não são assim tão verdades, mas que acabam por guiar de forma inevitável a tua vida. Portanto, eu acho que é um bocadinho por esta via e acho que é importante os pais terem noção disto e quando nós chegamos a uma fase mais aguda da nossa vida percebermos que as narrativas que criamos, este discurso interno, não está escrito sobre pedra. Tu podes pegar e podes começar a moldar aquilo. Só que o moldar isso, primeiro, é muito exigente. E nós vamos sempre pela lei do menor esforço. Portanto, há malta que, primeiro, não tem consciência disto. Depois, alguns que têm, que tentam mascarar. Ok? Eu sei que isto não está aqui bem estruturado, mas eu vou fazer com que pareça que está. E depois tens pessoas em que realmente percebe que realmente aqui alguma coisa não está... não precisa de estar mal. Podem só sentir algum nível de desassossego interior e tentam procurar ajuda para resolver isso. Depois tens pessoas claramente bem resolvidas desde o início e que seguem para a frente, está tudo ok. Porque lá está, criam diferentes formas de ver o mundo, criam diferentes narrativas para a própria história, criam diferentes formas de falar consigo e isso depois acaba por guiar a tua experiência. Porque depois, a partir de uma certa idade, nós tornamos-nos cada vez mais rígidos na nossa forma de pensar e de ver o mundo. E é que entra muito o desafio de tu conseguires ou não conseguires mudar. Às vezes a questão é muito, e puxando se calhar aqui um bocadinho para o tópico do podcast, que é a liderança, ter uma liderança mais rígida, mais flexível, mais autocrática, mais democrática, ser mais inato ou ser mais construído, tem também a ver com este processo natural que é, o nosso cérebro tenta se otimizar ao máximo e claro que aquilo que não serve vai saindo e vão ficando as coisas principais. Se elas nos servirem, ótimo. Se não servirem, é importante que haja um trabalho. Não é vital, não é fundamental. Não sou apologista de tem que ser, nada disso. Podes tomar essa decisão ou não, mas às vezes se a tomares acabas por conseguir criar uma vida que a nível de, se calhar inicial de contexto e circunstâncias não foi a mais favorável, mas depois tu consegues encontrar uma forma
de, em futuros eventos, olhar para eles de uma forma diferente e construir uma narrativa diferente daquela que construíste até agora. Respondendo mais diretamente à tua pergunta, a diferença entre pessoas diferentes olharem para a mesma circunstância e reagirem de formas diferentes tem a ver com o contexto delas, tem a ver com esta narrativa e discurso que elas foram criadas, mas também com a percepção de que elas podem pegar naquilo e olhar de uma perspectiva ligeiramente diferente. Correto. E às vezes o meu papel é muito esse. É a pessoa que está num local e está a ver uma coisa daquela perspectiva e dizer assim, ok, mas vamos mudar para aqui, vamos ver a partir daqui. O que é que achas? Como é que vês isto a partir deste momento? E começas a, ok, isto é diferente porque eu nunca tinha visto isto desta maneira, nem desta perspectiva. Então, isto já me traz outra série de insights, outra série de pensamentos sobre mim, sobre o mundo. Vamos começar a trabalhar sobre isto. Portanto, é um bocadinho trabalhar mesmo, mudar esta perspectiva para o outro lado. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Portanto, mencionaste agora várias coisas importantes, mas falaste especificamente do tema deste podcast. De facto, nós ainda não tínhamos empregado a palavra liderança. Foi a primeira vez que empregamos. Mas, visto que a liderança passa por trabalharmos com pessoas, e como estamos aqui a falar de pessoas, espero que quem esteja aí desse lado esteja a ter estes insights para, se forem líderes, conseguir conhecer melhor as suas pessoas. Se forem pessoas, a partir de onde temos aqui ovnis a viajar, portanto não há nenhum extraterrestre, saber como lidarem com vocês mesmos. Em relação aqui à liderança, portanto, há aqui duas vertentes que eu queria pegar. Portanto, por um lado, a vertente do líder e, por outro lado, ou seja, uma ótica mais da autoliderança e a vertente de liderança, mas de pessoas. Portanto, saber de que forma é que nós conseguimos ver isto nos outros e como é que podemos ajudá-los a atingirem o seu máximo potencial, mitigarem problemas, por aí fora. Portanto, numa ótica de liderança, tudo que mencionaste agora faz-me lembrar um tema, portanto, que é a síndrome do impostor, não é? Portanto, muitas vezes nós, face ao contexto, face às nossas características, etc., podemos correr o risco de entrar na ótica do síndrome do impostor. Com os líderes com os quais tu trabalhas, tu sentes que isso é algo comum? Sentes que muitos líderes acabam por sofrer estas dúvidas que lhes faz
questionar se são de facto boas pessoas, se são bons maridos, bons pais, boas esposas, bons comunicadores, etc. E isso é um problema para a sua liderança? Se sim, de que forma? Okay. E, por outro lado, portanto, aqui, eu já ia fazer outra pergunta, mas não, senão vou criar aqui... Primeiro esta pergunta, portanto, relacionada aqui com o síndrome de impostor, que é, se notas que isto é algo comum dentro da liderança e de que forma é que os líderes podem ultrapassar aqui o síndrome de impostor para, basicamente, melhorarem a vários níveis. Pegando no síndrome de impostor primeiro, ele tendencialmente tem uma conotação negativa, como sendo algo mau, e eu tenho vindo a olhar para ele como de uma forma um bocadinho diferente. Porque lá está, não me satisfaz só aceitar as coisas tal como elas são, mesmo que sejam ditas por todos da mesma maneira. Interessa-me também muitas vezes explorar qual é que é o outro lado, okay? Qual é que é a outra face da moeda. Até para perceber nestas coisas mais negativas se há uma parte positiva no meio disto tudo, porque tem que haver. Pensa assim, nós evoluímos e tudo o que nós temos até agora são coisas que de alguma maneira nos trazem alguma vantagem. Mesmo no nosso crescimento, tudo aquilo que nós fazemos ao dia de hoje até pode ser negativo, ok? Mas para nós tem algum retorno positivo. Se assim não fosse, não estaríamos a fazer neste momento, por muito mal que fosse. Portanto, tem sempre um retorno positivo. E eu vou sempre à procura dessa parte mais positiva. E no síndrome de impostor foi a mesma coisa. Comecei a ver muitas pessoas a falar sobre isto. Já conhecia o tema. Mas depois fui, ok, mas afinal, qual é que é o outro lado disto? E o que eu vejo, a perspectiva que eu tenho sobre o síndrome em si, quem é que tem o síndrome de impostor? Não é? Para mim, quem o tem é quem à partida se preocupa realmente com aquilo que está a fazer. Em ser uma pessoa profissional, ética, íntegra, em ter um bom desempenho, em sentir-se bem consigo próprio, conseguir deitar-se na cama e sentir a consciência tranquila. Portanto, as intenções são todas boas, ok? E eu acho que é essa busca por essas intenções boas de fundo, que fazem com que a pessoa se questione sobre ela própria. Às vezes penso que, se calhar sou uma fraude no meio disto tudo, se calhar não sei nada disto e estou aqui só a fingir. Como é que eu vou tirar esta bota, não é? Mas há esta parte, não podes negar que se tu te sentes, se de alguma forma te sentes que estás a ser uma fraude, há uma preocupação da tua parte em ser uma pessoa correta, em ser uma pessoa ética, em ser uma pessoa profissional. E não é só uma preocupação. Há ação nesse sentido. Porque quem sofre do síndrome de impostor, o que é que tende a fazer? Tende a ser mais perfeccionista, tende a planear melhor as coisas, tende a tentar sempre aprender mais. Portanto, são pessoas que tu queres ter na tua equipa. Apesar de elas estarem em alguns momentos em sofrimento por causa do síndrome em si, tu queres ter contigo. E nos líderes, não querendo generalizar porque as generalizações são sempre limitadoras, o que eu tenho sentido é que muitos têm estas dúvidas, não lhe queria chamar síndrome, mas têm estas dúvidas sobre eles próprios, mas estão numa posição muito ingrata porque, primeiro, enquanto líderes, eles sentem e ainda sentem que não podem mostrar este outro lado, porque se o fizerem estão sozinhos. Né? Tipicamente temos as estruturas hierárquicas verticais, não é? E o que nos esquecemos é que fala-se muito da base, e as pessoas da base, a importância da base e não sei o quê. Mas na base são muitos. Ok? Mal ou bem conseguem se apoiar uns aos outros. No topo é só um ou dois. E aliás, no topo é a posição mais difícil de estar. Se pensares uma forma mais pragmática, ponto mais alta terra é o Everest. Estar lá em cima, só consegues estar lá em cima durante alguns minutos. Não consegues estar lá em cima durante uma hora, esquece. Já tens uma grande preparação, tens que levar oxigênio contigo. E pronto, há uma logística toda à volta daquilo, que é um tema que também me fascina muito. Isto para dizer o quê? Estar no topo, além de ser uma posição muito isolada, é muito difícil estar lá. Porque tu não podes partilhar sentes que não podes partilhar estas dores com as outras pessoas. E em certa medida não, porque tens pessoas super bem intencionadas, mas tens pessoas super mal intencionadas. É assim que é a vida, ok? E para uma pessoa numa posição de liderança, partilhar estas dores com uma pessoa que não está assim tão bem intencionada pode ser um bocado uma treta para ela. Portanto, eu sinto que há estas dúvidas na parte da liderança
nem sempre visíveis porque tenta-se mostrar que não existem, mas elas estão lá. Mas estão lá porquê? Porque realmente há preocupação de fazer um bom trabalho, de realmente criar alguma coisa de bom. Ah, pode-se questionar às vezes se aquela liderança é mais eficaz ou menos eficaz, mas desde que não envolva coisas pouco éticas ou coisas desumanas ou assim, coisas tóxicas, desde que seja uma liderança que só peque pela falta às vezes de eficácia, está ali uma boa pessoa, até está a fazer o melhor trabalho possível. Agora, está numa posição em que está praticamente sozinha, ou sente-se sozinha, que tem um monte de dúvidas, que gostava de ter alguém ao lado que às vezes ajuda a conseguir tirar aquelas dúvidas e que ajuda a trazer alguma tranquilidade à vida delas. Portanto, o que eu sinto da parte dos líderes, daqueles que tenho acompanhado, é um bocadinho isso. Parece que às vezes há aquela frente de não, super confiança, e estou aqui e vou fazer, e super pragmatismo e não. Vais ver a parte de trás, esquece. Conselhos é que davas a essas pessoas que, se calhar, agora podem estar a ouvir e que sentem esta solidão? Idealmente era solitude e não solidão, ou seja, até que gostassem de certa forma também de passar por isto, mas aquelas que estão mais numa ótica aqui de solidão, que conselhos é que darias? Obviamente, falar contigo era uma dessas soluções, mas tens mais alguma sugestão? Eu acho que de certa forma eles acabam por conseguir resolver mais ou menos isso quando se reúnem com pessoas da confiança deles. Acabam sempre por ter um grupo de amigos, um grupo de pessoas ali à volta deles que os conseguem aconselhar e que eles vão sempre procurar no final do dia. É claro que, como eu dizia no início, nem sempre eles partilham todas as dores da alma deles. Não é? Há coisas que não partilham com ninguém. E portanto, neste caso, sim, acho que seria de considerar procurar um profissional de área comportamental devidamente qualificado, devidamente certificado, com experiência dada na área, nem que fosse só para ter ali uns momentos de eu tenho aqui umas questões que quero falar. Okay? Não partir logo da premissa de que vamos fazer aqui uma intervenção e vamos-te mudar e vais ficar diferente e otimização e não. Só para aquilo que se chama na minha área de ventilar, ok? Tens cá uma confusão enorme, vais passar tudo cá para fora, ok? Ninguém te vai julgar, ninguém te vai dizer o que é que tens que fazer, ninguém te vai fazer nada, ok? Não vai acontecer rigorosamente nada, é só pegar e poder estar cá para fora, tá? É claro que com um profissional, com um psicólogo, isto é feito de uma forma estruturada e não é só um desabafar como é com os amigos. Porque, e esta é a grande diferença, é que quando tu desabafas com amigos, tipicamente o que acontece é eles tentam-te encontrar uma solução para ti. Será que essa solução vai dar resultado? Certo. Às vezes não. Se calhar podem te julgar, podem dizer, mas isso não é a melhor forma de pensar nas coisas, ou tentar agir de uma forma um bocadinho que não é adequada. Está sempre essa ótica, por muito bem intencionados que eles sejam. Com um psicólogo, com um terapeuta, tu sabes que isso não está em cima da mesa. Sabes que podes falar daquilo que quiseres, sabes que não vai haver julgamento, que não vai haver crítica, e portanto estás numa posição muito mais libertadora. Além disso, aquela pessoa não te conhece de lado nenhum, não tem influência nenhuma na tua vida. Portanto, terminada a sessão, segues para a tua vida, segue para a dele. E fica ali naquele, quase que naquele espaçozinho entre os dois, em que só aquelas duas pessoas é que sabem. Portanto, aos líderes que tiverem esta dúvida e que querem realmente lidar de uma forma mais eficaz e que tenham, voltando à parte do propósito, como propósito de vida, a liderança em si, acho que sim. Não na ótica só de intervir ou de melhorar, mas até na ótica de pegar na saúde mental deles e cuidar dela. Porque acho que esse é um ponto que acaba por faltar muito. Procura-se muito o desempenho, a performance, os resultados. Mas pouco a saúde mental. E eles são alvo de grande escrutínio sobre isso, porque estando à frente eles têm que dar a cara por tudo isso, mas depois esquecemos que no final do dia são pessoas como nós que vão comer, que vão à casa de banho, que vão dormir, que têm as suas coisas também, e há que cuidar também dessa parte, porque quando não se cuida da pessoa que está por trás do líder, não vais ter uma grande liderança, ou se a tiveres não vai ser durante muito mais tempo, porque quando a pessoa quebrar, desaparece o líder. Tu achas que no fundo isso também é um reflexo da sociedade, ou seja, a sociedade exige ao líder que seja uma pessoa altamente forte, que nunca quebre. Eu dou aqui um exemplo, por exemplo. Eu sinto que ainda existe muito isto, felizmente a educação está a mudar imenso, até porque cada vez mais existem
novas formas de ensinar, educar, etc. Que, por exemplo, os homens, se chorarem, são vistos como alguém fraco, frágil, etc. As mulheres, por norma, também são educadas como princesas, vestem-se de cor-de-rosa, não podem jogar à bola, porque isso é uma atividade dos homens, por aí fora. Cada vez mais, felizmente, este estigma já se manda. Mas tu achas que os líderes que tentam ser alguém que está blindado, isto está relacionado com a sociedade? As pessoas também exigem que eles sejam fortes? Ou a vulnerabilidade é cada vez mais uma vantagem competitiva, na tua opinião? A vulnerabilidade é uma vantagem competitiva. E se calhar mais do que competitiva, é algo saudável. Porque no dia a dia nós sentimos-nos seguros em espaços ou com pessoas que nos permitem essa vulnerabilidade. Não é? Quando nós pensamos nas pessoas mais importantes da nossa vida, são as pessoas com quem nós à partida conseguimos sentir que posso pôr tudo cá para fora e está tudo bem, não me vai acontecer nada. Certo. Estou num espaço seguro. Que no final do dia é sempre isso que queremos, é sentirmos seguros, sentir que estamos bem. A nível de motivações é a premissa base, é a segurança. Portanto, acho que por um lado ainda pela questão da sociedade, porque apesar de se falar na importância da vulnerabilidade, sejamos francos, não tens uma sociedade que aceite bem a vulnerabilidade, sobretudo em posições de poder, sobretudo em posições de influência e de liderança. Porque ainda se constrói muito aquela ideia de que o líder é a pessoa que segue em frente e, portanto, mais do que todas as pessoas, seja o líder homem ou mulher, ele tem que ser quase como um super-homem ou super-mulher. Quase o super-homem ou super-mulher. E o que nós nos esquecemos é que, primeiro, o super-homem e a super-mulher não conseguem salvar toda a gente. Porque quando vão salvar, não há outro que fica. Portanto, e tem que viver com esse dilema, ok? Que é, se eu vou salvar alguém vai ficar para trás, inevitavelmente. Eu não consigo fazer tudo. E o super-homem e a super-mulher têm que cuidar também do bem-estar deles. Não podem andar 24 sobre 24 horas a salvar pessoas. Porque se o fizerem, que é o que acontece a muitos líderes, vai chegar o dia em que não há mais energia, a coisa não dá, e aí não é só eu não ser capaz, como é o saber que vão haver pessoas a ser prejudicadas pela minha incapacidade. Ok? E acho que, de certa forma, embora a sociedade valorize ou mostre que valoriza a vulnerabilidade, não sinto que esteja preparada para ela. Porque, pelo menos a larga escala, isso consegue-se ver por muito daquilo que são as redes sociais, que vais ter sempre... Eu vou buscar um bocadinho uma metáfora de uma amiga minha, adaptada a este contexto. Tu, quando partilhas alguma coisa publicamente, tu vais ter sempre pessoas que não vão querer saber nada daquilo. Não me interessa nada, não conheces esta pessoa. Peanut, ok? Vais ter pessoas que vão olhar para aquilo e vão dizer, boa ação, acho que foi corajoso e tal, estiveste bem, acho que apoio. Mas também vais ter malta que vai aproveitar aquele momento para partilhar as frustrações, tudo aquilo que está a correr mal na vida dele e espezinhar um bocado aquela pessoa. E portanto era ótimo que tivéssemos uma sociedade mais preparada e disponível para a vulnerabilidade, mas só a teremos quando todos nos permitirmos ser mais vulneráveis. E isso acho que ainda estamos num longo caminho disso. O que não implica que em círculos mais pequenos, círculos seguros, tu o consigas fazer. E portanto, não vais procurar na sociedade isso, mas podes procurar em círculos mais pequenos e podes ir buscar essas ferramentas. No fundo, primeiro entramos no início, que é grande parte de quem nós somos deriva da nossa educação, e portanto a educação é fundamental para uma sociedade melhor. E pegaste num ponto importante que eu queria trazer para aqui, que é o círculo de segurança. Ou seja, isso é um conceito que o Simon Sinek possivelmente tornou como mais reconhecido, porque o círculo de segurança já existe há mais tempo. Mas o que ele
demonstra é que as organizações que têm líderes que criam boas culturas organizacionais, as pessoas estão dentro de um círculo de segurança onde se sentem seguras e onde partilham. Portanto, onde no fundo o cortisol é mínimo e a confiança está em alta. Máximo. O que é que tu vês nas organizações que acompanhas, sem dizer nomes, não podemos, mas tu notas que os líderes e as pessoas que te chegam vivem em círculos de segurança tóxicos ou onde não têm se calhar espaço para melhoria, mas não sofrem de nenhum problema de quase bullying laboral. E já agora, como é que tu achas que os líderes podem contribuir para criar um bom círculo de segurança nas suas organizações? Portanto, há aqui duas perguntas distintas. E são perguntas complexas. Certo. Tu disseste uma expressão e acho que não te apercebeste. Não há círculos de segurança tóxicos. Não há círculos de segurança tóxicos. Certo. Portanto, ou tens um círculo de segurança ou tens um contexto tóxico à tua Correto. volta. Se eu disse foi um erro Sim, da minha parte. mas se calhar às vezes, de certa forma até faz sentido, porque agora fala-se muito, começou-se a falar muito de marca pessoal, marcas das pessoas, e começou-se a falar muito da marca das empresas, o employer branding. Certo. E às vezes parece que aquilo que acontece é tenta-se criar um círculo, ou tenta-se criar a aparência de um círculo de segurança quando aquilo que acontece é um círculo tóxico. Isso, certo, faz sentido. Mostra-se uma imagem, tenta-se parecer uma coisa que não se é. Para fora, no fundo, existe um círculo de segurança, mas internamente não existe. Internamente é esquecer. Aqui o foco era mesmo interno, mas é excelente e muito pertinente, porque é isso que, com marcas recomendadas, com Great Place to Work, etc., muitas vezes não é um Great Place to Work, é externamente um Great Place to Work. Que nos leva a outra questão, que é, muitos desses prémios são atribuídos, mas há sempre um investimento monetário da parte das empresas que concorrem. A Ordem dos Psicólogos tem um prémio parecido, mas em que não há investimento rigorosamente nenhum. Podes concorrer, não pagas nada, depois isto, dependendo do que eles veem, eles atribuem ou não atribuem. Sim. Mas não tens já a partida, não estás a patrocinar nada. Ok? A Ordem dos Psicólogos não ganha rigorosamente nada com aquilo. Mas nas outras todas que se conhecem, que são bastante famosas, há esse financiamento. Eu penso sempre, então, mas espera lá, eu estou a pagar para vocês verem se eu tenho as qualificações para receber este distintivo. Correto. Não é quase já eu estou a pagar pelo distintivo automaticamente? Uma questão ética, até eu penso isto na ótica da auditoria. Por exemplo, na altura quando o BES faliu, levantou-se uma questão que já se tinha levantado nos Estados Unidos antes, que é o cliente, a empresa, portanto neste caso o BES, paga a um auditor para exercer a auditoria. Ora, para todos os efeitos, é um fornecedor do cliente. E é esse fornecedor que emite um parecer favorável ou não favorável em relação àquilo que são as contas. É óbvio que não quero entrar aqui numa guerra, mas na prática pode levantar este problema ético. Não é? Aqui no fundo é quase a mesma coisa. Sim. Agora, em relação à cultura e aos círculos de segurança, cria-se a ideia e se mantém-se a ideia que é a responsabilidade das lideranças, mas depois as pessoas querem fazer parte das culturas e querem sentir que são úteis e reconhecidas e, ok, então temos que perceber uma coisa, ou isto é responsabilidade exclusiva das lideranças e as lideranças pegam e criam a cultura e está feito, ou então se as pessoas querem fazer parte, então isto não é só das lideranças, ok? Então criar o círculo de segurança, criar este contexto, é a responsabilidade de todos. Ponto. E aí pode-se argumentar que há pessoas que não têm poder de decisão, não são ouvidas e por aí fora. Ok, tudo bem. Mas se vamos assumir a missão coletiva de criar um círculo de segurança de forma oficial ou não oficial, então estamos todos para o mesmo. Ok, estamos no mesmo barco. Se o barco está a meter água, não quer saber se eu estou aqui a remar ou se estou lá em cima a dirigir e dizer para onde é que isto vai, o barco está a meter água. Vamos ter que resolver o problema todos. Okay? Vamos ter que reforçar o barco, vamos ter que tapar aquilo, vamos ter que seguir em frente. Eu acho que às vezes assume-se muito esta posição de dois lados. Ou a culpa é dos líderes, ou então é das pessoas. Quando no fundo estamos todos para o mesmo. E portanto temos que nos lembrar sempre que a cultura é um conjunto de comportamentos. E esse conjunto de comportamentos são comportamentos das pessoas que estão dentro da organização.
que pode-se dizer que são mais perpetuados por uma ou outra pessoa em posições de influência, mas depois todos os outros são coniventes com eles. Porque se não fossem, se tu tivesses uma organização ideal em que o líder começa a seguir por um caminho que é não ético, mas todas as pessoas acham que devem ter um caminho diferente, mais dia menos dia ele vai cair. Certo. Porque tu só tens líder enquanto ele continuar enquanto as pessoas o seguirem. Quando eles o deixarem de seguir, esquece o líder, as pessoas é que tomam controle das coisas. Certo. E tu falaste um bocado do Simon Sinek. Ele, um dos livros dele, tem uma frase, uma secção, em que ele fala do conceito de, no contexto prisional, serem os reclusos a tomarem conta das instalações. Mas tomarem conta não no sentido de sitiar a prisão, mas não. Se estamos aqui, então nós vamos tomar conta disto tudo. Da limpeza, da alimentação e tudo isso. E o que tu tens visto é que quando começas a ter sistemas prisionais nesta linha mais orientadora, com menos guardas e mais reclusos a assumir essa posição, tu tens verdadeiramente um sistema em que, contrariamente àquilo que se acharia, que seria uma cultura super de insegurança, super tóxica e agressiva, começa a acontecer precisamente o contrário. Mais segura, mais tranquila. A coisa começa a correr tudo muito melhor. Pegando isto e levando para as empresas, primeiro acho que temos que largar a noção de que o líder é responsável pela cultura. Isso é do passado. Segundo, se estamos todos para o mesmo, então todos temos que assumir a nossa parte da responsabilidade. E se vemos algo que não está alinhado com a cultura e com os valores da empresa, temos que ser vocais nisso. Temos que falar sobre isso. Agora, lá está. Esse caminho é o caminho mais exigente e mais difícil, que despende mais recursos. É o melhor caminho? Eu diria que era interessante explorar mais vezes esse caminho em mais empresas. E aí sim, temos uma cultura verdadeiramente não vertical, mas horizontal, ok? Na perspectiva de que todos estão ao mesmo nível, igual valor, igual respeito, tudo isso. É claro que há pessoas que terão que ter mais capacidade de influência ali dentro, porque senão é uma anarquia. Mas acho que terá que ser mais por esse caminho. Que se queremos ter círculos de segurança e culturas mais saudáveis, temos que trazer essa responsabilidade para nós próprios. Não pode ser só a culpa do outro. Porque depois isto vê-se na sociedade. Tens uma sociedade muito habituada a apontar o dedo, a procurar responsáveis, a procurar as culpas e entregá-las, justo ou injustamente, e se calhar pouco preocupado em dizer assim, o que é que eu estou a fazer de bom para construir algo positivo para a nossa sociedade. Não, a culpa é daqueles. Porque eles é que regulam e é que fazem, é que dirigem. Não, mas eu também no meu dia-a-dia posso começar a ter uma postura diferente, posso procurar outras coisas, porque é que eu não hei de fazer? Portanto, a criação de culturas, de círculos de segurança e de culturas saudáveis, parte de todos os que estão dentro delas. Perfeito. Há um livro, já agora, que recomendo, estava a ver se me lembrava do segundo autor, mas o livro chama-se Total Ownership, que é responsabilidade total, que é do Jack Walling e não me estou a lembrar agora do segundo autor, mas se quiserem agora, pausem o vídeo e vão procurar. Onde ele, o título também é esclarecedor, portanto, nós somos 100% responsáveis pelo que acontece connosco. Ou seja, eu agora disse aqui uma coisa, mas falando contigo, pelo facto de perceber que existe aqui um contexto para trás, também é importante dizer que nós podemos ter sido influenciados de uma determinada forma e isso, consequentemente, influencia a forma como pensamos, mas a partir do momento que nós assumimos as rédeas, no fundo, da nossa vida, nós conseguimos perceber que tudo o que nós fazemos vai ter um input ou um output, neste caso. Portanto, nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece connosco. Portanto, se nós não estamos contentes num determinado trabalho, nós somos 100% responsáveis por mudar essa realidade. Seja influenciando a nossa chefia ou os nossos colaboradores, os nossos colegas a tratar-nos de outra forma, ou então, no limite, o plano mais, diria eu, no final da linha, saímos dessa empresa e procuramos outro tipo de empresa. Pronto, entretanto, já olhei aqui para as horas, a conversa está muito boa e apenas para cumprirmos aqui mais ou menos a hora de podcast, eu vou-te só fazer mais duas questões finais. Pronto, a primeira, pegando aqui na liderança propriamente dita, já falamos muita coisa aqui, mas se tu conseguisses sintetizar uma coisa que é difícil de sintetizar, mas
Se conseguisses descrever aquilo que seria um bom líder, como é que tu o descreverias? Que tipo de competências é que essa pessoa deve ter? Como é que deve ser? Em que é que ela se deve focar? Por aí fora. Pela tarefa. Certo. Quando me falas num bom líder, remete-me automaticamente para uma coisa. Tem que ser uma boa pessoa. Uma pessoa que tem princípios, consegue ver o melhor nos outros, consegue estar atento, por ser quando algo não está bem com o outro e está disponível para falar com a pessoa sobre isso. Tem que ser uma pessoa de pessoas, ponto final. Não há outra forma, mas a mim vem sempre à mente esta questão de tem que ser boa pessoa. Integridade, ética, respeito pelo outro, a empatia, compaixão, porque sem essas características é difícil tu conseguir. Tu podes liderar pessoas e tu tens, feliz ou infelizmente, líderes na nossa história que provocaram atrocidades pronto, que marcaram a nossa história, definitivamente. Não deixaram de ser líderes. Ok, portanto, têm a capacidade de influência. É esse tipo de líderes que queremos ter no futuro? Não. Eram boas pessoas. Se calhar em alguns contextos, porque nós nunca vemos, eu costumo dizer, nós vemos sempre 1% da pessoa que está à nossa frente. Não conhecemos o historial por trás. E, portanto, até os piores líderes da história tiveram momentos na vida deles em que eram boas pessoas. Mas se calhar eu vou ali, lá está, e buscar ao contexto, coisas mal resolvidas, acontecimentos que disputaram aquilo, eles viram-se numa posição de influência e pegaram naquilo para expressar toda a fúria que iria dentro deles, com consequências que tivemos. Portanto, acho que se tivermos boas pessoas em cargos de liderança, a coisa fica bem encaminhada. Desde que depois também estejam disponíveis, se virem que há alguma coisa que não está a correr menos bem, se houver elemento de fraqueza, vão procurar ajuda, vão falar com outra pessoa, no limite dos limites, às vezes pode ajudar muito. Perfeito. Terminando como começamos, praticamente. Ou seja, perguntei-te quem era o Pedro e uma das palavras que trouxeste era algo que eu achava que poderias trazer, assim como eu próprio também trago, que tem a ver com a palavra do propósito. E para terminar, o que eu te queria perguntar era qual era o teu, ou seja, qual é o teu propósito? Neste momento. Eu acho que neste momento e para o resto da vida vai ser sempre tentar viver de uma forma alinhada com os meus princípios. Deitar-me com a consciência tranquila, não só de que eu fiz o que estava certo, embora isto possa significar muitas coisas, mas também sabendo que eu me sinto bem com o caminho que estou a fazer. Não só fazer o certo, mas também sentir que, ok, eu estou a evoluir, estou a crescer e estou-me a tornar uma pessoa melhor do que ela que era ontem. Porque eu acho que se eu seguir esse propósito, a forma como impacta a vida das outras pessoas tenderá sempre a ser mais positiva. E, portanto, a partir daí conseguir criar experiências únicas e conseguir pegar em pessoas numa situação de debilidade e a trazê-las para cima, vai ser muito mais fácil. Porque se eu me sentir bem comigo, é fácil ajudar os outros a sentirem-se bem com eles próprios. Perfeito. Não encontro melhor forma de terminar o podcast que não seja assim. Olha, Pedro, aqui como uma forma de agradecimento por teres aceitado aqui o nosso convite, tens aqui um miminho. Uma caneca, miminhos. Esta canequinha igual. Tens umas bolachinhas da Cláudia Sá, portanto, que é uma das nossas patrocinadoras, e um vinho que é do Mãos Irmãos. Já vão ser ótimas para daqui a pouco. O vinho não, certo. as bolachas o vinho. Se bem que a malta não sabe a que horas é que isto sai, mas daqui a pouco, até próximo da hora do almoço, neste caso, que é quando estamos a gravar. Sim. Olha, obrigado mesmo por teres participado aqui no podcast e foi mesmo um gosto conversar aqui contigo e conhecer-te bastante melhor. Também. Obrigado pelo convite e por este momento. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Bem, para terminar, só me apraz dizer que cada vez mais o facto de passarem tantas pessoas diferentes por este sofá faz com que todos nós fiquemos aqui mais ricos
não do ponto de vista financeiro, apesar de esperar que isto também vos influencie se tiverem como esse objetivo, mas sobretudo do ponto de vista de conhecimento e nesse sentido, pelo menos eu sinto-me mais sereno, mais calmo depois de ter falado aqui com o Pedro e tiramos aqui alguns insights muito relevantes para trabalharmos melhor na nossa vida. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei e podem continuar a seguir aqui o podcast Tribo de Líderes. Acho que nunca disse isto, mas podem subscrever aqui o canal, clicar no sininho, nunca tinha dito. E pronto, e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.